Olá, minhas queridas! Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso cantinho. Estamos aqui com mais um vídeo de maquilhagem, aquele vídeo que todas nós gostamos. E o último vídeo eu falei sobre como aplicar a base de forma correta. E hoje, depois de me terem feito muitas perguntas, e também já era um tema que eu queria falar convosco, vou mostrar-vos como aplicamos os contornos. O uso dos contornos não é uma coisa que podemos dizer que é importante na maquilhagem. Ela apenas serve para ajudar a disfarçar as partes assim menos boas do nosso rosto e evidenciar as partes mais boas, assim, digo entre aspas, mas pelo menos a maquilhagem fica assim muito mais bonita e ficamos com o rosto assim mais fininho. E não é preciso, não é uma coisa que seja importante usarmos todos os dias, mas assim para uma maquilhagem mais elaborada, acho que fica assim muito giro e dá-nos aquele assim efeito para ficarmos assim com aquele ar assim do rosto mais fino, mais esguio e claro, nós gostamos, não é? E então para dar esse efeito de disfarçar e de evidenciar determinadas partes do rosto, fazemos o contorno e a iluminação. E para isso há duas formas de fazer, aliás, eu tenho duas formas de o fazer. Eu posso fazer tanto com pó, tem este pó aqui, que é um tom mais escuro que o meu tom de pele, para ajudar a fazer o contorno, tem que ser um tom, ou um ou dois tons mais acima, mais escuro. Ou então eu utilizo este quarteto de cores, este é da H&M, que vem com estas 4 tonalidades, que vai ajudar a fazer o contorno. E este tom mais clarinho aqui é mais para utilizar o corretor. Mas hoje só vamos falar dos contornos e da iluminação. Um dia deste eu faço um vídeo sobre aplicar os corretivos, os corretores. Para iluminar eu utilizo este iluminador da Kiko, que vocês já conhecem, que já mostrei em vídeos anteriores de maquilhagem, mas de qualquer forma eu vou deixar as informações dos produtos no site, ok? Depois vão lá espreitar e vão saber de onde é que é cada produto, os números e tal. E eu aplico os contornos e a iluminação. Aliás, a iluminação é das últimas coisas que eu faço na maquilhagem. Okay? Eu aplico mesmo, tipo, já depois de aplicar o batom, depois de aplicar o blush. Portanto, depois de terminar mesmo a maquilhagem, a última coisa que eu coloco é o iluminador. Mas hoje vou fazer diferente, vou-vos mostrar como aplico o iluminador, assim um pouco antes de fazer a maquilhagem. A única coisa que eu tenho no rosto é a base. E para vos explicar como é que eu aplico os contornos e o iluminador, vamos só fazer estas duas coisas hoje. Também o blush, porque como o iluminador é para aplicar depois do blush, já vão perceber porquê. Vou também fazer aqui a aplicação do blush para vocês verem. E é isso, para termos um melhor resultado relativamente aos contornos, é importante aplicar depois de aplicarmos a base. Então, eu vou explicar-vos as duas formas que eu faço para aplicar os contornos. Metade do rosto vou fazer de uma forma, metade do rosto faço de outra. Portanto, não se assustem se ficar assim alguma coisa diferente, que é natural. Mas, deste lado, eu vou aplicar o contorno com este em creme. E do outro lado, eu vou aplicar com este em pó, ok? Não há assim grandes diferenças, mas é para vos mostrar as diferentes formas que há de aplicar os contornos com estes diferentes texturas, creme e essas coisas todas. E eu começo, vou utilizar este pincel, é um pincel para aplicar produtos assim líquidos ou em creme, e não vou utilizar o mais escuro, vou utilizar este para aplicar o contorno. E para aplicar o contorno vou começar por aplicar aqui na parte das bochechas, e para sabermos o sítio exato é fazermos assim. Onde estiver aqui a curva é onde nós vamos aplicar, que ele vem daqui até perto daqui da nossa boca. Ok? Para dar mesmo aquele efeito de... ok? E vou aplicar aqui
como vocês podem ver, ele é um tomzinho escuro. Vou aplicar também aqui no nariz, que vem daqui. Dar assim aquele efeito do que o nosso nariz também está assim mais fino. E aqui, mais perto aqui do cabelo, para dar um efeito que a nossa testa também é mais pequena. É tudo para reduzir, ficar assim mais fininho. E também costumo colocar aqui para afinar aqui o queixo. Okay. Estas são zonas onde eu aplico o contorno, onde eu sinto a necessidade de aplicar. Como é uma questão de reduzir o rosto e afinar, diferentes tipos de rosto vão ter outras necessidades. Há pessoas que precisam de definir melhor aqui. Eu, por norma, não o faço. Ok? E para esbater, para não ficar com esse efeito de risco, eu utilizo esta esponja que vocês já conhecem. Esta é diferente, mas pronto, ela tem a mesma função que o outro. Está úmida e a esbater. Não sei se conseguem já notar a diferença de um lado e do outro. Okay? Podem ver que é completamente diferente, que aqui não temos nada, não é? E aqui temos aqui este contorno, aqui um pouco mais escuro. Okay? Este lado do nariz também um pouco mais escuro. Importante também não exagerarmos, porque senão fica uma coisa muito carregada. Portanto, é fazer o contorno aqui por baixo, de forma suave, esbater bem, para não ficarmos com aquele efeito que estamos com um risco no rosto, principalmente quando estamos a utilizar um contorno em gel, okay? Para não ficar marcado, esfumar, para dar aquela ideia para dar só um efeito e não ficar muito marcado. Okay? Agora vamos experimentar fazer do outro lado com o pó. Com o pó a ideia também é a mesma, aplicarmos nas mesmas zonas, aqui embaixo, o queixo e o nariz. E para aplicar no rosto vou utilizar este pincel, que ele é assim, meio assimétrico e vai ajudar aqui com este efeito. E este é da H&M. Também às vezes gosto de passar o blush com ele, como ele é assim meio assimétrico, dá para estas duas funções. Mas hoje vou utilizar apenas para aplicar o contorno, ok? É aplicar o pincel e esbater bem. E para aplicar aqui, para aplicar no nariz, eu utilizo um pincel mais pequeno, que é este é da Inglot. Este é um pincel que tem dois lados. Okay, assim, e este assim mais pequeno. Ele tem praticamente o mesmo formato. Este é simétrico e este é assim mais direitinho, mas são muito parecidos. Eu gosto de ir assim, juntando assim estas duas partes, para que o efeito do nariz mais fino seja bastante definido. E depois aplicamos os contornos e ficamos com esse efeito de uma testa mais reduzida, das bochechas assim mais fininhas e aqui menos queixo e nariz, o efeito de redução do volume do rosto. E é esse o objetivo de utilizarmos os contornos. Como eu referi, é uma coisa opcional,
Mas se nós queremos uma maquilhagem mais elaborada, jogar e brincar um bocadinho com a maquilhagem, nós podemos utilizar os contornos. Depois, de acordo com aquilo que nós queremos disfarçar, às vezes só podemos colocar só os contornos do rosto, ou podemos colocar só no nariz, é conforme nos apetecer, é como tudo na maquilhagem, nós utilizamos o que nós queremos, é tudo uma questão de opção. E depois de aplicar os contornos e saltando aqui alguns processos, depois de trabalhar os olhos, as sobrancelhas e tal, vamos passar ao blush e eu aplico o blush mesmo por cima. Nós temos aqui o contorno, depois nós temos aqui as nossas bochechas e é aqui vou subindo um bocadinho aqui nesta zona com este pincel, antes que me esqueça de referir, assim bem assimétrico, para ajudar também neste efeito. Okay. É daqui, para ajudar a ver assim bem a bochecha, eu faço isto. Okay? Aqui, daqui e vou subindo, ok? Para não ficar muito carregado numa só zona, a ir batendo, ok? Para ajudar, e quando digo esbater para vir a subir, para ajudar também no processo de afinar o rosto, porque se nós temos o objetivo de afinar o rosto e de repente vamos só aqui aplicar o blush aqui, depois ficamos com duas bolas aqui e perdemos completamente o efeito que nós queremos do rosto mais afinadinho. Portanto, é começar daqui e ir subindo, que ele depois fica também, ele também depois vai ficar no mesmo formato que o contorno. Então vamos lá aplicar o blush. Eu gosto sempre de sacudir assim para tirar esse excesso. Eu gosto muito deste blush, que ele tem assim uns brilhozinhos, fica muito giro. Ele não é assim uma coisa muito forte, não fica aquele blush assim muito saliente, mas deixa assim um brilhozinho e uma corzinha assim rosada, aquele ar assim saudável e com um pouco de brilho. E agora, para finalizar, vamos aplicar o iluminador. E o iluminador, este, que já vos falei, eu vou aplicar com os dedos, primeiramente, e vai ser por cima do blush. Portanto, contorno, blush, iluminador. Por isso é que eu há pouco estava-vos a dizer que para aplicar o iluminador, teria de aplicar primeiro o blush. Okay? Tanto de um lado como do outro. E com este pincel, ok, o outro lado, eu vou esfumar. E é isso, minhas queridas, é para isso que servem os contornos, para nos ajudar a disfarçar determinadas partes, e o iluminador para ajudar a salientar essas partes. Neste caso, queremos afinar o rosto e deixamos aqui esta zona mais saliente para que esta fique assim mais disfarçada. Mesma coisa aqui para esta zona do nariz, não é? E da testa. Se nós queremos contornar aqui e disfarçar e diminuir, então damos assim a ideia de que só temos esta parte da testa e fica assim com um ar assim muito mais reduzido. Este é o objetivo dos contornos e da iluminação. Obviamente que faltam aqui mais coisas relativamente aqui à aplicação do corretor e de terminar assim a maquilhagem, mas fica aqui a promessa, não precisa ser promessa, porque vocês sabem que eu venho mesmo com um vídeo onde eu vou falar-vos apenas da aplicação dos corretores, ok? Fiquem atentas que brevemente vai sair esse vídeo a falar dos corretores, ok? Então, gostaram do vídeo, minhas queridas?
Então, se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Quem está aí pela primeira vez, não se esqueça de subscrever. Assim, sempre que eu publicar um vídeo, recebem logo a informação. Passem pelo site, vou deixar lá os detalhes dos pincéis e dos produtos que eu utilizei hoje. E muito obrigada por terem assistido a este vídeo. E eu regresso muito em breve com mais um vídeo para vocês.